Ok. Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor. Vou falar aqui um pouquinho sobre o controle de concorrência, né? Bom, o banco de dados que eu escolhi foi o PostgreSQL. Falar um pouco sobre ele, que é um banco de dados relacional de código aberto. Estende a linguagem SQL, né? E é compatível com diversas linguagens de programação, como Java, C, entre outras. E sem a necessidade de recopilar o banco de dados, né? Ele é atualmente extensível, ou seja, além das aplicações que já possui, é possível estender outras aplicações dependendo do objetivo do banco de dados, né? Bom, vamos falar agora sobre o tópico que eu escolhi, que foi os níveis de isolamento de transações. Bom, como a gente sabe, né, transações feitas, executadas em serial, ou seja, em sequência, elas funcionam de forma diferente de transações feitas em paralelo, ou seja, feitas de forma concorrente. E esse funcionamento, ele acaba resultando, né, em fenômenos que são não benéficos ao banco de dados, né, que fazem com que transações elas interfiram em outras transações, alterando valores e fazendo uma tremenda confusão, né, na aplicação do banco de dados. E para isso que surgiram esses níveis de isolamento, né, para impedir que esses fenômenos eles não ocorram, né, que uma transação não interfira na outra. Bom, falando um pouco desses fenômenos, entre eles nós temos a dirt read, ou a leitura suja, que ocorre no caso quando, digamos, uma transação A, ela altera um valor e a transação B, ela lê esse valor antes da transação A confirmar a alteração. Aí, mesmo que a transação A ela faça um rollback, ou seja, ela descarta a alteração feita, a transação B ela já leu esse valor, ou seja, ela fez uma leitura suja do valor que A posteriormente talvez ia descartar. Outro fenômeno é a non-repeatable read, ou seja, a leitura não repetível, que funciona semelhante à leitura suja, que no caso uma transação A, ela relê dados que foram alterados, né, por outra transação. Esse dado, no caso, foi alterado e foi confirmado, ou seja, dados alterados e confirmados, essa transação ela relê e vê que esses dados foram confirmados. Bom, ocorre basicamente em funções como update e funções delete, esse fenômeno. Outro fenômeno também é a phantom read, ou leitura fantasma, que ela é semelhante à leitura não repetível, porque no caso, além de ocorrer em funções como update, delete, desculpe, ela também ocorre em funções como insertions. No caso, funções como insertions, update, delete de dados feitos em banco de dados. Aí, no caso, esses dados são confirmados, né, por uma transação, e outra transação acaba relendo esses dados, ou seja, faz uma leitura desses dados confirmados, feito por insertions, deletes ou updates. Tem também o último, que é a anomalia de serialização, ou serialização anomaly, que funciona, no caso, um conjunto de transações, no caso, o resultado de um conjunto de transações que foram confirmadas, o resultado delas é inconsistente com o que deveria ser o resultado se elas tivessem sido executadas em uma ordem serial, ou seja, se elas tivessem sido executadas uma atrás da outra. O resultado delas é diferente se elas tivessem sido executadas em uma ordem serial do que elas foram executadas no que aconteceu, né, do banco de dados, quando ocorre esse fenômeno. Bom, os níveis de isolamento de transações que em questão aqui são o primeiro deles é a leitura não confirmada. Bom, uma transação com função da seguinte forma, né? Uma transação paralela pode ver escritas que ainda não foram confirmadas de outra transação. Ou seja, uma transação B pode ver o que foi escrito na transação A. Pode ver o que foi escrito na transação A antes dela ser confirmada a escrita. Mas nesse caso pode haver rollback, né? Se A fizer um rollback do que foi escrito, B ele vai também descartar o que foi lido. Bom, nesse tipo de nível, ele é o pior porque ele permite ocorrer os quatro fenômenos. No caso, ele não é considerado um nível de isolamento pelo Postgre, que ele, por permitir os quatro, ele não é implementado pelo Postgre, limitando-se apenas a fins educativos, né, a fim de ensino. Ele é falado.
O próximo, que é sim um nível de isolamento, que garante algum isolamento, é o Read Committed, ou leitura confirmada, que nesse caso funciona da seguinte forma. No caso de uma transação paralela, ela só pode ver escritas que foram confirmadas por outras transações, mesmo que tenha acontecido antes da transação ser iniciada. Ou seja, uma transação B só pode ver o que A escreveu um dado se A ela confirmar, ela fizer um commit dessa transação, mesmo que tenha acontecido antes da transação ser iniciada, né? Na read committed é em si um nível de isolamento, é um nível padrão do PostgreSQL, que é implementado de forma padrão. Ela, por ser o nível base, né, ela apenas impede que a leitura suja ocorra, mas pelo menos possui algum isolamento, né, em relação, é superior em relação à leitura não confirmada, que foi falado anteriormente. O próximo é a leitura repetível, ou repeatable read. Nela, quando a transação estiver lendo um valor, esse valor não pode ser reescrito por outra transação concorrente. Ou seja, se uma transação A estiver lendo um valor específico, uma transação B concorrente não pode reescrever esse valor enquanto A estiver lendo esse valor. Nesse caso, esse nível ele garante que a dirty read e a non repeatable read, ou seja, a leitura não repetível e leitura suja não ocorram. Mas uma ressalva é que, no caso, ela permite phantom read, ou seja, leitura fantasma, mas não no PostgreSQL. Mas sim em outro sistema de gerenciamento de banco de dados. Mas não nesse que está sendo referido em questão. E o último nível falado aqui são o serializable ou serializável. Nele, transações são válidas se for possível colocá-las em ordem sequencial, executando uma por vez para chegar no mesmo resultado. Ou seja, nele, como vai ser falado aqui, todos os fenômenos falados anteriormente não ocorrem. Mesmo fenômeno, o último fenômeno falado, que foi a anomalia de serialização, ela não ocorre aqui, porque ele meio que simula como se as transações fossem sendo executadas em ordem, no caso, uma depois da outra. Ele é o nível mais alto de isolamento, suportado pelo Postgre, e ele garante isolamento contra todos os fenômenos que, né, foram citados anteriormente, né? Garantindo assim garantindo assim total sem interferência de uma transação em relação à outra. Bom, e era isso que eu queria falar dessa apresentação e é isso mesmo. Obrigado.